E aí, alunos, aqui é a Aluna de Português e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 2, do 8º ano de Língua Portuguesa. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos do tipo. 1. Leia os textos observando as partes verbais e não verbais. A seguir, responda. Então, tem a imagem 1. Quando for jogar algo fora, repense. A. Texto não verbal. O que a imagem sugere? Quando a gente fala de texto não verbal, é aquilo que é imagem, ilustração. E quando a gente fala de texto verbal, é aquilo que são palavras, parte textual mesmo. Então, aqui no texto não verbal, a gente tem uma imagem, né, que é o globo terrestre. É isso que sugere, né? É a Terra, a imagem. B. Texto verbal e não verbal. São complementares? O texto verbal aqui no caso é essa parte, quando for jogar algo fora, repense. E o texto não verbal é a imagem do globo terrestre. Então eles são sim complementares, né? Porque ele fala para a gente pensar, né? Quando vai jogar algo fora e aí coloca a imagem da Terra. Então a gente já faz toda essa associação, né? De que é preciso cuidar com o que a gente joga fora pelo bem-estar do planeta e etc. Então eles são sim complementares, um aumenta, um potencializa o sentido do outro. E o texto não verbal auxilia a compreensão do texto verbal? Como? Sim, pessoal, a parte não verbal, que é a parte da imagem da Terra, ela ajuda a compreensão da parte verbal, que é essa parte do textinho aqui, né? Então, sim, auxilia. Então, dá toda a ideia de que a gente precisa cuidar da Terra, que é o nosso planeta, e também dá para a gente pensar naquela ideia de que quando a gente vive todo mundo na Terra e a gente não tem outro lugar para onde ir, não existe jogar fora, né? Não existe fora. Qualquer lugar que a gente jogar fora, a gente vai estar jogando dentro da nossa casa Terra. Não tem outro lugar fora da Terra para a gente jogar, né? Então dá para pensar também nessa ideia. D. A imagem poderia ser substituída? Por quê? Não, porque se eu alterasse a imagem, eu alteraria o sentido do todo, né? Então, eu preciso da imagem para passar essa ideia de que nós estamos todos juntos no planeta Terra, de que não existe fora, né? Enfim, então não. 2. O futuro depende das decisões tomadas hoje. Somos autores da nossa própria história. Você conhece os 5 R's da sustentabilidade? Leia o texto. Os 5 R's consistem em 5 palavras: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar. É preciso repensar nossa relação com o meio ambiente e as nossas práticas diárias para promover a sustentabilidade. Recusar. É preciso uma postura de consumidor crítico em relação à oferta de produtos. Reduzir. O consumidor crítico é aquele que se pergunta: eu preciso realmente disso? Reutilizar. É possível utilizar novamente alguns objetos que seriam descartados. Reciclar. Reaproveitar um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Colocando em prática os 5 R's, teremos ações comprometidas com o futuro de todos. Essa questão 2 é apenas leitura. 3. A seguir estão disponibilizadas algumas imagens que remetem à sustentabilidade. Para cada imagem, produza uma legenda, seguindo o exemplo. Imagem 2. Então, aqui tem a imagem e aqui ao lado no quadro a legenda. A redução da emissão de gases poluentes é fundamental para a diminuição do aquecimento global. Então, percebam que a legenda tem aqui relação com o que está na imagem. E aí é para fazer a mesma coisa nos próximos. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar algumas sugestões de legenda para vocês verem como é que deve ser feito e aí vocês podem ter as ideias e fazer as de vocês. Imagem 3. Aqui, então, né, na letra A tem uma menina separando o lixo, então eu coloquei: separar corretamente o lixo é importante para o meio ambiente. Na letra B, juntos todos podemos cuidar do planeta Terra. Na letra C, a energia eólica é uma boa forma de utilizar os recursos naturais, né, porque tá aqui desligando tem a tomadinha, né, e tem aqui a sugestão, né, da geração de energia eólica, e na letra D, o aquecimento global causa o derretimento das calotas polares e coloca muitos animais em sério risco. São todas legendas que têm relação aí com a imagem. 4. Leia o texto e responda às questões. Abandonar e maltratar animais é crime, sujeito a multa e detenção de acordo com as leis federal, né? E aí tem o número das leis. Faça a sua parte e denuncie. Ligue e os números de contato e os órgãos que estão relacionados com a campanha.
A. Na comunidade, o abandono de animais é um problema? Por quê? Essa é uma questão pessoal, tá? Quando ele está falando aqui na comunidade, ele quer saber na sua comunidade, no lugar onde você vive, o abandono de animais é um problema, as pessoas costumam abandonar animais, e aí por quê, né? Justificar. B. Como ajudar a resolvê-lo? Já aqui ele quer a pergunta de uma maneira um pouco mais geral, né? De como resolver o problema do abandono de animais, não especificamente só na comunidade de vocês. Então daí a gente pode colocar, por exemplo, campanhas de castração de animais, né? Porque se castra, evita que ele procrie e tenha muitos filhotes que vão acabar na rua. Então, a campanha de castração de animais e também as campanhas, né, incentivando a adoção consciente, uma adoção responsável. Embora seja até assim uma repetição falar em adoção consciente ou adoção responsável, porque toda adoção tem que ser consciente, tem que ser responsável. C. Que medidas para combater o abandono de animais a propaganda divulga? No caso, as medidas que a propaganda está divulgando são as que estão relacionadas ao crime de abandonar animais. Então, ela fala que abandonar animais e maltratar também é crime e informa números, né, para que seja feita denúncia, números de contato para relatar casos do tipo. 5. Leia o texto. Limpa já entulho. Tem uma mãozinha com uma caçamba em cima. Todo lixo tem destino certo. Prefeitura de São Paulo, prefeituras regionais, descarte regular. A questão colocada em debate pela propaganda é: A presença de áreas verdes. B. O combate à dengue. C. A situação precária dos trabalhadores. D. O descarte correto de lixo. Então, aqui a gente vê que ele está falando, né, sobre a importância de fazer o descarte regular, que o lixo tem um lugar certo para ir. Então, a questão é justamente o descarte correto de lixo. 6. Veja a imagem abaixo. Tem um livro, né? E aí uma porta, janelas, etc. Assinale a alternativa correta sobre essa imagem. A. É uma imagem da qual não se pode fazer nenhum tipo de interpretação. B. A imagem pode ser uma metáfora do livro como moradia dos leitores. C. É apenas um livro em uma determinada posição, sem sentido algum. D. A imagem aborda a questão da falta de livros nas moradias brasileiras. Aqui a gente vê que esse livro faz toda a sugestão de uma casa, né, de um lugar. Então tem ali as janelinhas, né, as cortinas, algumas fechadas, outras abertas, a porta. Então é um lugar onde alguém pode entrar, onde alguém pode viver, né? Então é uma metáfora, né, que associa a questão do livro como um lugar onde os leitores vão estar, vão morar. Portanto, a alternativa correta é a letra B. 7. A imagem a seguir foi publicada pelo site das Nações Unidas durante a pandemia de 2020. Covid-1 space 9. Assinale a alternativa correta quanto à interpretação da imagem. A. Diz respeito à importância do distanciamento social. B. Diz respeito à importância de lavar as mãos constantemente. C. Diz respeito à rapidez da transmissão do vírus Covid-19. D. Diz respeito à campanha pelo uso de máscaras de proteção. Aqui no caso da imagem, a gente teria como se fossem os caracteres, né, num teclado, no computador ou de uma máquina ou algo do tipo. Então tem todas as letras do Covid, tem o 1, tem o 9, e aí aqui tem um espaço, o botãozinho ali do espaço separando o 1 e o 9. Significa que, né, entre um indivíduo e outro tem que haver um espaço, tem que haver uma distância, ou seja, tem que ter o distanciamento social. Consequentemente, diz respeito à importância do distanciamento social. A alternativa correta é a letra A. 8. A foto abaixo é a de um protesto ocorrido em 2020, na cidade de Paris, sobre o racismo. Na faixa, lê-se: Vidas negras importam, né, que seria o Black Lives Matter. Ao cortar parte da Torre Eiffel e desfocá-la, nota-se que o autor da foto A. Não reconhece que essa torre é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. B. Dá mais destaque à frase Vidas negras importam e aos participantes do protesto. C. Atribuiu mais importância à Torre Eiffel do que aos protestos ocorridos contra o racismo. D. Usa a torre como um símbolo histórico de luta contra a discriminação na França. Então aqui a gente percebe que ele cortou, né, a torre aqui em cima, desfocou, e aí a parte que está focada é a parte das pessoas, principalmente essas pessoas que estão na frente e essa pessoa que está aqui segurando o cartaz. Então o objetivo é tirar a atenção de tudo que está atrás e colocar a atenção, colocar o foco justamente nas pessoas aqui e no protesto. Então dá mais destaque para isso.
Consequentemente, a alternativa correta é a letra B, dá mais destaque à frase vidas negras importam e aos participantes do protesto. Sequência 2. Leia atentamente o texto a seguir e responda aos exercícios de 1 a 3. Plano Estadual de Combate ao AIDS. Mobilização será realizada ao longo de todo o mês de fevereiro. 1. A propaganda informa que a dengue está extinta no Brasil. B. O mosquito da dengue vive apenas em tonéis e pneus. C. O estado de São Paulo se mobilizará no mês de fevereiro. D. O mosquito da dengue aparece em caixas d'água. Aqui é uma questão, pessoal, de informação explícita. É só ver o que está explícito no texto, o que está escrito. E o que está escrito é que durante o mês de fevereiro vai ter essa mobilização no estado de São Paulo, né, contra o mosquito da dengue. Então, a alternativa correta é a letra C. 2. Na frase a mobilização será realizada ao longo de todo o mês de fevereiro, a palavra sublinhada sugere que a dengue é uma doença que só manifesta no verão. B. As ações serão realizadas simultaneamente em todas as cidades do estado no mês de fevereiro. C. Durante o mês de fevereiro, a população não precisa se preocupar com o combate ao mosquito. D. Os cuidados para combater o Aedes aegypti são desnecessários. Quando a gente fala de mobilização, a gente está falando de assim, agitar muita gente, envolver muita gente, né, articular as pessoas, chamar as pessoas, ligar muitas pessoas, envolver muitas pessoas em vários lugares ao mesmo tempo e juntando todo mundo, fazer aquele pacotão, sabe, para realmente fazer uma determinada ação. Então, sugere, né, que vai ter esse envolvimento de maneira simultânea, né, durante o mês de fevereiro em todas as cidades do estado, até porque é uma campanha estadual. Então, a alternativa correta é a letra B. 3. A associação da imagem com o texto verbal pretende a. Mostrar aos cidadãos que o combate à dengue é um ciclo contínuo. B. Estimular a proteção contra as doenças do verão. C. Incentivar o turismo saudável no verão. D. Mostrar que o sol faz mal à saúde. Então, aqui ele quer saber o que dá para fazer associando a imagem com a parte verbal, com essa parte do texto. Aqui na imagem a gente tem o mosquito, né, da dengue no meio, e aí do lado tem um círculo, né, com várias setas, uma coisa puxando a outra, uma coisa indicando a outra, e aí diz Plano Estadual de Combate ao Aedes. Daí quando a gente pensa em círculo, né, a gente vê que círculo é uma coisa que ali, ela tipo, não tem começo nem fim, né? Então aqui, por mais que a gente comece ali em plano, as setinhas vão indicando que uma coisa vai puxando a outra, vai continuando, né? E tipo, termina aqui, continua e assim por diante. Então, dá justamente a ideia de que é um ciclo contínuo, de que esse combate à dengue tem que sempre continuar, não pode nunca parar. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Leia o texto para as questões 4 e 5. Nova campanha da Secretaria do Meio Ambiente. Livre-se daquele pneuzinho. Livre-se daquele pneuzinho. Livre-se daquele pneuzinho. Livre-se daquele pneuzinho. E aí tem um textinho aqui, né? E aí desapega, né? A gente não consegue ler muito porque tá pequenininho, mas a ideia aqui, né, também é a repetição dessa campanha. 4. A expressão livre-se daquele pneuzinho refere-se a. Aos exercícios físicos que devem ser praticados. B. Ao reaproveitamento do material. C. Ao aumento de peso dos homens. D. A um dos criadouros dos mosquitos. Então percebam que quando a gente vê aqui nessa imagem que está um pouquinho maior, né, a gente percebe que ali ao redor o homem tem ali o pneu, né, na barriga que sugere um pneu ali de gordurinha e tal. Mas quando a gente faz uma leitura mais profunda, a gente vê que ao redor dele tem vários mosquitinhos. Então esse pneu não é o pneu associado a gordura, exercício físico e etc. É o pneu associado a objeto que é criador do mosquito da dengue, tanto que tem vários mosquitinhos da dengue aqui, né? Então é uma campanha para estimular as pessoas a se livrar, né, do pneu e de outras coisas que possam ser criadores do mosquito. Então, percebam também que é uma campanha, né, da Secretaria do Meio Ambiente, né, que está relacionada a coisas do meio ambiente. Então, a expressão livre-se daquele pneuzinho se refere justamente a um dos criadores do mosquito. Portanto, a alternativa correta é a letra D. 5. O texto publicitário organiza-se em torno da ideia de que a população
A. Deve esterilizar caixas d'água e tonéis. B. Não está mais sujeita a doença nos últimos anos. C. Pode armazenar pneus nos quintais. D. Precisa eliminar os criadouros do mosquito. Então, a ideia justamente é de que as pessoas precisam se livrar de tudo que é criadouro do mosquito, né? O pneu, no caso, é um exemplo de um lugar que acumula água para o mosquito dar dengue. Então, a ideia toda é de que a população precisa eliminar os criadouros do mosquito. A alternativa correta é a letra D. Leia o texto abaixo, publicado no site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para responder à questão que segue. Diretoria de Pindamonhangaba fecha parceria com rádio para informar alunos da zona rural. A ideia é atingir e informar os estudantes das escolas das zonas rurais sobre a programação semanal da SEDUC no Centro de Mídias. A partir de 9 de junho, a rádio Princesa 107.1 de Pindamonhangaba vai transmitir diariamente, por 5 minutos, orientações pedagógicas aos alunos, informações gerais da SEDUC e sobre o Centro de Mídias de São Paulo, como tentativa de atingir os estudantes que residem nas áreas rurais da cidade. Já a rádio Ótima FM transmitirá apenas informativos na programação. De acordo com o professor coordenador do Núcleo Pedagógico de Filosofia e Sociologia, Tiago da Cunha Fernandes, a ideia é consolidar uma comunicação com as comunidades que estão desconectadas e com dificuldades de acesso a informações. A gente fez uma programação para estes 5 minutos diários na 107.1, por tempo indeterminado. Às segundas, quartas e sextas teremos um momento informativo da Diretoria de Ensino de Pinda para frisar a programação semanal da SEDUC, do Centro de Mídias e informar o nosso ensino de aprendizagem e organização estratégica de entrega de materiais, por exemplo. Já às terças e quintas serão dadas orientações pedagógicas para os professores e alunos, ressalta o professor. O dirigente de ensino de Pindamonhangaba, Luiz Gustavo, reforça a participação e o envolvimento dos PCNPs das áreas. Iniciaremos com pauta de humanas e linguagens e depois ciências da natureza e matemática. As pautas iniciais são elaboradas pelos professores coordenadores e depois por professores da rede. As pautas informativas serão gravadas e vão orientar sobre o uso do CMSP, dos canais de TV, das retiradas de materiais, onde encontrar as reprises das aulas do CMSP, como participar de projetos que estamos trabalhando, comenta. 6. Após a leitura do texto acima, é possível inferir que a. Muitos alunos do estado de São Paulo, sobretudo os que moram na zona rural, não têm acesso à internet. B. Os estudantes da zona rural gostam de usar mais o rádio do que a internet para se informar. C. O rádio é um meio de comunicação usado por poucas comunidades paulistas. D. A internet não é um meio de comunicação importante para se informar. A gente vê aqui, ele quer saber o seguinte, o que dá para deduzir depois de ler o texto? O texto fala, né, que está sendo feita essa divulgação na rádio na cidade de Pindamonhangaba de coisas relacionadas aos estudos nesse período de pandemia. Então, a gente deduz que se ele está priorizando em levar essas informações pelo rádio para atingir os alunos da zona rural, a gente supõe que eles têm um acesso mais limitado à internet. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Fala que muitos alunos do estado de São Paulo, principalmente os que moram na zona rural, não têm acesso à internet. Leia a lenda indígena abaixo. As lágrimas de Potira. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em paz ou em guerra e segundo suas crenças e hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, vivia um Potira, menina contemplada por Tupã com a formosura das flores, e Itajibá, jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo, e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas, de modo que não houve disputa, e Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido à abundante caça que ali havia, e Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra.
Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar de seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma. Alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças, ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando muito, pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta, dessa vez não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. E pela primeira vez Potira chorou. Sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca mais, ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas que desciam pelo seu rosto sem cessar foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, condoído com tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes, para perpetuar a lembrança daquele amor. 7. Após a leitura da lenda acima, é possível deduzir que a. O texto narra a exploração dos madeireiros nas regiões protegidas pelos indígenas brasileiros. B. A história chama a atenção para as invasões de terras indígenas em muitas partes do Brasil. C. A história narra de maneira poética o drama amoroso vivenciado pelos personagens indígenas. D. A história relata o amor impossível vivenciado entre dois jovens indígenas de tribos diferentes. Aqui nesse texto a gente percebe que ele está focado em narrar, né, todo o drama que foi vivido por aqueles personagens. Não é um amor impossível, porque eles estavam juntos, né, eles vivenciaram esse amor, né, mas teve ali o drama por terem sido separados pela guerra e etc. Não fala de invasão de terras, não é questão aí também de madeireiros, né, invadindo e etc. É simplesmente aí a descrição de uma maneira poética desse drama que foi vivenciado pelos personagens indígenas. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C. Sequência 3. 1. Observe a imagem da campanha de conscientização disponibilizada pela Polícia Militar. Dicas para o Carnaval. Se beber, não dirija. Passe a direção a um condutor que não tenha ingerido bebidas alcoólicas ou utilize o transporte público. A partir das ideias retiradas da propaganda, estabeleça as relações de consequência, respondendo às questões abaixo. A. Se beber, não dirija. Passe as chaves para o motorista da vez. Por quê? Então, aqui, pessoal, quando ele fala que ele quer as relações de consequência, ele quer que você diga o seguinte, por exemplo, no caso da letra A, se você, por que você não deve dirigir quando beber, né? O que vai acontecer? Qual vai ser a consequência de não dirigir quando você beber, né? Então, essa consequência que você vai colocar aqui. Então, se você não beber, a consequência vai ser que você vai estar preservando a vida, né, das pessoas que estão no seu carro, das pessoas que estão em outros carros. Então, é essa a consequência. Na letra B, identifique suas crianças e oriente-as a procurar um policial, se necessário. Por quê? Bom, porque se as crianças estiverem identificadas, né, e procurarem um policial, é mais fácil de encontrar, localizar os pais ou os responsáveis por essa criança. C. Mantenha-se afastado de brigas e confusões. Por quê? O carnaval é para se divertir, né? Não para a gente ficar arrumando treta por aí. Mas enfim, o carnaval é um lugar de diversão e não de violência. D. Evite transitar a pé com bolsas, carteiras, telefones, celulares e relógios à mostra. Por quê? Porque assim diminui bastante, né, a chance da pessoa ser roubada ou furtada. 2. Leia o texto. Qual o impacto ambiental da instalação de uma hidrelétrica? É um estrago e tanto. Na área que recebe o grande lago que serve de reservatório da hidrelétrica, a natureza se transforma. O clima muda, espécies de peixes desaparecem, animais fogem para refúgios secos, árvores viram madeira podre debaixo da inundação, e isso fora o impacto social. Milhares de pessoas deixam suas casas e têm de recomeçar sua vida do zero num outro lugar. No texto, o autor defende a ideia de que
A. Os danos causados pela construção de uma hidrelétrica são enormes. B. A construção de uma hidrelétrica não causa danos ambientais. C. A construção de uma hidrelétrica não causa impacto social às comunidades. D. Os danos causados são mínimos e rapidamente superados. Aqui no texto, pessoal, ele está falando que para construir uma hidrelétrica, né, vejam bem o título, qual o impacto ambiental da instalação de uma hidrelétrica? Então, o título já está supondo que para instalar uma hidrelétrica tem um impacto ambiental. E ele fala, é um estrago tanto, e aí ele diz que a natureza se transforma, muda o clima, peixes desaparecem, fala dos animais, das árvores, etc. E fala também do impacto social, porque muitas pessoas têm que deixar suas casas, começar a vida do zero em outro lugar. Então, ele diz que os danos são muito grandes, né, para que seja construída uma hidrelétrica, é nisso que ele foca. Então, essa é a ideia que ele defende. Consequentemente, que a questão quer saber qual é a ideia que ele defende, a alternativa correta é a letra A. Os danos causados pela construção de uma hidrelétrica são enormes. 3. Leia o texto. A gança e os ovos de ouro. Um homem e sua mulher tinham a sorte de possuir uma gança que todos os dias punha um ovo de ouro. Mesmo com toda essa sorte, eles acharam que estavam enriquecendo muito devagar, que assim não dava. Imaginando que a gança devia ser de ouro por dentro, resolveram matá-la e pegar aquela fortuna toda de uma vez. Só que, quando abriram a barriga da gança, viram que por dentro ela era igualzinha a todas as outras. E é assim que os dois não ficaram ricos de uma vez só, como tinham imaginado, nem puderam continuar recebendo o ovo de ouro que todos os dias aumentava um pouquinho sua fortuna. Não tente forçar demais a sorte. O camponês e sua esposa foram chamados de tolos porque A. Venderam a gança dos ovos de ouro. B. Perderam o sustento que haviam garantido. C. Acharam que a gança era igual às outras ganças. D. Mataram a gança que botava ovos de ouro. A gente percebe aqui, né, que o que eles fizeram de tolo, de bobo, de estúpido, no caso o camponês e a esposa, foi matar a gança que botava os ovos de ouro, porque eles achavam que eles iam pegar, né, toda a fortuna que eles queriam de uma vez só. Portanto, a alternativa correta é a letra D. 4. Leia o texto. Turismo, cultura, música. As opções culturais no estado de São Paulo, em especial na capital, são inúmeras e atendem a todos os gostos e bolsos. Há desde exposições e espetáculos ao ar livre, até museus de renome internacional e teatros que abrigam eventos de enorme sofisticação. São Paulo acolhe durante todo o ano as melhores e mais diversificadas programações culturais, como as mais respeitadas orquestras, óperas, balés, exposições e espetáculos de todo o mundo. A USESP, Orquestra Sinfônica do Estado, considerada referência na América Latina, é uma das principais atrações da cidade. Se você aprecia arte e cultura, venha visitar São Paulo. O texto publicado pretende A. Apresentar a USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, referência na América Latina. B. Apresentar as atividades culturais da cidade de São Paulo, atraindo mais turistas. C. Listar todas as atrações culturais da cidade de São Paulo. D. Apresentar apenas as atividades com preços acessíveis. Percebam que no texto ele está falando das opções culturais que existem na cidade de São Paulo, né? Então fala que tem muitas para todo gosto e bolso, espetáculos ao ar livre, museus, teatros, né? Muitas programações culturais, orquestras, óperas, balés, etc. Então ele está apresentando, né, quais são as apresentações das atividades culturais que tem, e aí no final ele fala, venha visitar São Paulo, ou seja, ele está utilizando as atividades culturais que ele fala que São Paulo tem, justamente para atrair turistas para a cidade. Então, consequentemente, a alternativa correta é a letra B, apresentar as atividades culturais da cidade de São Paulo, atraindo mais turistas. 5. Leia o texto. Dicas para estudar. Onde fica a matéria? A matéria estudada deve estar em toda parte. Fórmulas penduradas, folhetos curtos no banheiro, pequenos cartazes no quarto. Aula ajuda. Demonstre uma parte da matéria para um colega e o colega demonstra a parte dele da matéria para você. Estudar em equipe anima quando há participação e um ajuda o outro a não desistir. Ler e entender. Leia e entenda o que leu. Só a decoreba não vale muito, porque na hora do exame dá um branco e a decoreba é a primeira a sumir da mente. Faça lembretes. Continue fazendo as colas, os lembretes, não para usá-los na prova, mas como um meio de treinamento. Para quem não gosta de ler, estudar por meio da cópia é bom. Faça resumos.
O uso de uma linguagem mais coloquial, ou seja, mais próxima da fala, revela que a autora A. Não se preocupou com o leitor do seu texto. B. Desconhece as regras da norma culta da língua portuguesa. C. Pretende aproximar-se do leitor, facilitando sua compreensão do texto. D. Utilizou-se de uma língua que não é a língua portuguesa. Nesse caso, pessoal, o uso de uma linguagem mais informal, mais próxima da fala, é justamente para ficar mais próximo do leitor, para o leitor se sentir mais próximo, mais acolhido e também para facilitar a compreensão do texto. Portanto, a alternativa correta é a letra C, pretende aproximar-se do leitor, facilitando sua compreensão do texto. Bom, com isso nós terminamos a correção dessa Aprender Sempre. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos e se inscreva no canal para ficar ligado no que sai sempre de conteúdo novo. É isso, até a próxima e tchau, tchau!